de Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde. Vem comigo nessa quinta-feira incrível por aqui. Nós vamos falar sobre a importância em dar pequenos passos para grandes transformações. E eu falo na vida pessoal, na vida profissional. Vamos receber aqui uma mentora que vai nos mostrar as formas de abrir novos caminhos com pequenos passos, mas que te levam a grande sucesso. No nosso quadro Mulheres Empreendedoras, nós vamos conhecer uma profissional que muda a vida das pessoas dentro da empresa, de forma particular. Vocês vão entender como já, então vocês não perdem por esperar. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube, então você pode assistir de qualquer lugar ou pode pegar o link agora, manda para aquele amigo que você sabe que está interessado nesse assunto e, claro, pode assistir tudinho depois, mais tarde também. Combinado? Vem comigo, Band Mulher já começou! Você já parou para pensar em formas de tirar da sua mente aquilo que está travando o seu crescimento para você conseguir abrir novos caminhos, gerar oportunidades de sucesso? Mas e aí, como devem ser os passos que a gente deve dar para uma transformação, longos ou curtos? Pois é, hoje o nosso bate-papo é com uma especialista em comportamento humano que vai dar dicas de como fazer grandes transformações, que é a Raquel Couto. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. A Raquel, gente, ela desenvolveu um método que a gente vai falar muito sobre ele, que inclusive acabou depois se transformando num livro que também vamos falar sobre. Raquel, em primeiro lugar, eu já comecei abrindo falando sobre esvaziar da nossa mente aquilo que acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento. E é bem isso, às vezes a gente tem algo que nos atrapalha que a gente não tem nem noção, né? E aí que entra justamente o primeiro passo do livro, que eu já vou até adiantar um pouquinho, que é o quê? É reconhecer a sua história. Porque você... reconhecendo a sua história, sabendo a sua trajetória, você começa a identificar onde que estão esses bloqueios. E através disso que a gente vai fazer as modificações, né? Então, a história de cada um faz parte, não adianta querer jogar ela no lixo e ela é base, ela é o alicerce. E todos nós temos muito mais dentro da gente do que a gente imagina. Muitos mais recursos, nós temos as soluções que a gente precisa e tudo está dentro da gente. Lógico que uma coisa ou outra a gente vai buscar fora. Só que essa trajetória e esse reconhecimento é muito importante, porque é a base. E você sabendo a sua trajetória, você começa a identificar os seus padrões. Então, onde que são os padrões que estão te bloqueando, quais são os padrões que estão te potencializando, até para você saber onde que você precisa fazer esse desbloqueio e onde você vai ter mais daquilo que te faz bem. Às vezes a pessoa, ela se forma, se profissionaliza e estuda, faz curso, faz tanta coisa, fala, eu não sei o que acontece, que eu faço tudo e não cresço profissionalmente. E isso pode estar, algo não é nem no físico, no estudar, no correr atrás, é algo que é um bloqueio mesmo, que impede lá no fundo da mente mesmo. Pode ser um padrão, né? É um padrão que desde criança, às vezes ele vem sendo repetido. E então, o que acontece? Aí entram nas crenças, naquilo que ela acredita, que ela vem repetindo, e que para ela é tão natural que ela não consegue perceber. Então, é sempre, e às vezes fica sempre naquela questão, né? Só mais um estudo. Agora, só essa questão de só mais um estudo pode ser também o medo de enfrentar críticas, por exemplo, porque quando ela vai para a ação, ela tem outros olhares ali. Medo de enfrentar o próprio fracasso, o erro. E a pessoa acaba dando um passinho para trás e se apoiando em mais um estudo ou não estou preparada ainda, que são algumas desculpas que a gente traz
para a gente ali como uma forma de proteção. E como lidar com isso para que esses pequenos passos se transformem num bom resultado? Às vezes a gente pensa que, eu preciso chegar lá e eu tenho que fazer acontecer, e não é bem assim, é gradativamente. É o 1%, é o pequeno passo que no final ele gera a grande transformação. O que é exatamente isso? Uma casa, ela não começa pelo telhado. Ela começa por uma base bem feita e ela vai sendo construída, né, através dessa base. Aí tem toda uma programação até chegar realmente a casa toda construída. E são tijolinhos que são colocados ali. Não são, né, aquela estrutura, não são estruturas grandes que são colocadas, são tijolinhos. E é assim a nossa vida. Então, quantas vezes você acaba não chegando onde você quer, talvez por dar um passo além daquele que você consegue dar naquele momento? Então, é sempre bom pensar que o pequeno passo, com constância e consistência, ele vai te levar onde você deseja. E você fala muito também, né, nos seus projetos e trabalhos, da questão da nossa mente, que é esse trabalho diário que a gente faz com a nossa mente, acaba ajudando a transformar os nossos hábitos e dessa forma tudo em volta vai se transformando? O que acontece? Nós somos seres criadores de significados. E o que significa, o que é exatamente esse significado que eu trago aqui? Nós somos seres que nós criamos significados a todo momento sobre quem nós somos, sobre as nossas capacidades, sobre o mundo que vivemos, sobre os relacionamentos e sobre o tempo. O significado que a gente cria e que a gente performa e repete, ele torna a nossa verdade. Sendo a nossa verdade, a gente vai fazer de tudo para provar que a gente está certo. Então, você vai dar um jeito de provar que você está certo. Quando a gente entende quais são os significados que a gente está trazendo para o nosso dia a dia sobre tudo, é aí que a gente começa a fazer as mudanças. Conversando lá fora, né, com a Priscila, ela trouxe o exemplo sobre a questão da disciplina, porque são conceitos que a gente também cria significados, até para palavras. Então, por exemplo, se você tem um conceito de disciplina sobre algo rígido, sobre algo pesado, sobre algo que você quer quebrar regras, você não será disciplinado. E eu era esse tipo de pessoa. O dia que eu entendi isso, aí eu troquei o significado da palavra como sendo ser disciplinada é eu ser discípula do meu sonho, porque eu estarei fazendo o que eu preciso fazer em busca da realização daquilo que eu desejo. Hoje, para mim, é muito fácil e leve ser disciplinada. Então, os significados, eles nos moldam. Se você acredita, tem essa famosa frase, né? Se você acredita que você pode ou que você não pode, em ambos os lados você está certo. Muito interessante. E foi daí que você, né, com a sua transformação e entendendo todas essas mudanças, foi criando esse método que é o efeito 1%? Sim, porque eu também era aquela pessoa que queria começar pelo telhado e não pela base. Aí que surgiu, depois de da casa cair várias vezes, e realmente você começar pelo telhado, pode ser que sustente durante um tempo, mas não é algo realmente sustentável. Então, depois da casa cair várias vezes, foi aonde me veio essa questão desses pequenos passos com constância e consistência, que é o que eu pratico no meu dia a dia. Muito bem. Gente, a Raquel, ela vai ficar aqui com a gente para um bate-papo, porque eu quero falar e quero dicas também. Mas antes da gente partir, né, para a continuidade do programa, antes da gente encerrar rapidamente esse bate-papo, qual a primeira dica que você dá para quem está acompanhando a gente para já ir refletindo na forma de dar um pequeno passo para a mudança? Comece a identificar os seus significados. Então, quais significados que você está trazendo no seu dia a dia, por aqueles pontos que eu trouxe aqui, sobre quem você é, como que você conversa com você, porque a gente fala sobre a gente o tempo todo e como que você fala, que tipo... Vamos focar nesse ponto, o que você fala sobre você? Você fala coisas boas ou é aquela pessoa que você mesma traz pontos que assim, ai meu Deus, nunca tá bom, né? Nunca tá bom, sabe? É verdade. Então, assim, comece por aí, comece identificando, escutando o que você está falando sobre você.
porque isso já vai te revelar muita coisa. Rapidamente me fez refletir aqui, uma vez uma pessoa me comentou, sempre falava assim, nossa, Vanessa, você tá tão linda, em vez de eu aceitar, eu falava, ai, que bom, obrigada, eu falava, ai, mas minha roupa tá amassada, ai, mas eu sempre achava um defeito, eu não aceitava aquele elogio, então acho que já começa por aí, eu mesma não me achando bonita, talvez? Sim, e elogios são feitos só para você dizer obrigada. Recebeu, obrigada. Não precisa justificar nada. Não precisa nem elogiar de volta. Porque fica muito aquela sensação, né? De devendo, né? Recebeu, só recebe. E é um ponto interessante, Vanessa, porque assim, as pessoas são muito condicionadas que precisam dar. E aí parte naquela questão, às vezes, da dificuldade de receber. É verdade, né? Então precisa trabalhar isso. Muito bacana, fica aí a dica para vocês refletirem nesse longo do processo, daqui a pouco no intervalo. E daqui a pouquinho eu vou te pedir para você ficar aqui com a gente ao longo do programa. A gente já volta, tem Mulheres Empreendedoras, e na volta nós vamos praticar aqui os 6 passos que a gente tem. Combinado? Combinado. Eu te agradeço e agora eu tenho um recado para você, outro recado. Hoje eu tô cheia de recados, gente, porque é hora da dica RC Distribuidora. Olha só. Vai ter muita ação, porque o cenário é de descontos imperdíveis. Aproveite a qualidade e a exclusividade que você merece. Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Veja só esse take de ofertas. Tem piso premium extra retificado acetinado, 71 por 71, R$ 29,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 1,20 por 1,20, R$ 89,90 o metro quadrado. E tem porcelanato extra retificado acetinado 90 por 90, R$ 68,90 o metro quadrado. Com entrega pronta, você corta, sabe, aquela espera e já aproveita tudo, ó, muito mais rápido. Essa é a sua chance de ouro para garantir preços incríveis. RC Distribuidora, o acabamento que faz toda a diferença. Em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Intervalo rapidinho. Na volta tem Mulheres Empreendedoras e muito bate-papo bom aqui, então não sai daí não. Construir ou reformar com segurança e confiança. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Qualidade e economia garantidas. RC. Você sabia que aqui na Zona Sul agora tem uma Festa Escova? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho. A Festa Escova é uma franquia. A gente tem como principal diferencial trabalhar sem hora marcada. Trabalhamos com escovas, tranças, tratamentos, maquiagens, penteados e unhas para melhor te atender. Você que é uma mulher moderna, que não tem tempo, aqui é o seu lugar. Vem aqui nos conhecer. O arraiado Bahamas e Bahamas Mix tá bom demais, só. Vem! Leite em pó Piracanjuba 400 gramas, só R$ 13,99. Manteiga Porto Alegre 500 gramas, R$ 21,90. Batata congelada Uai 2 quilos, R$ 19,69. Coxinha da Asa Super Frango 1 quilo, R$ 12,49. Capa de contrafilé toda hora plena quilo, R$ 25,99. Budweiser lata, só R$ 3,49. Arraiar bom demais é no Bahamas e Bahamas Mix. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Lapidadas Experience, uma imersão para mulheres que escolhem viver sua máxima potência. Inteligência emocional, cura interior e ferramentas práticas para a ativação da sua verdadeira identidade. Ative a mulher que você nasceu para ser. 19 de julho, das 10 às 20 horas, no Center Convention. Já ouviu a Band FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquela
aquelas que a gente gosta de cantar junto. E as novidades que você precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Band Mulher já está de volta. Você sabia que a alegria no ambiente de trabalho, ele pode se tornar um negócio e vai muito além disso. E hoje, no nosso quadro Mulheres Empreendedoras, eu vou bater um papo com uma mulher que está empreendendo muito para transformar organizações, estilos de vida das pessoas, criando situações e ambientes mais humanizados. A nossa convidada já está aqui, que é a Priscila Lee, e ela vai explicar para a gente tudo isso. Bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Eu achei muito interessante esse trabalho que você faz, esse empreender, que é na mudança dos hábitos para uma melhor convivência, mais ou menos isso? Sim, é a construção de um ambiente de trabalho verdadeiramente feliz, com significado, que a gente não precisa esperar só a hora de estar em casa para ser feliz, né? Porque o trabalho tem um grande papel de construção da nossa identidade, de percepção do nosso senso de valor, de criar conexões. Eu percebo aqui que você tem uma conexão muito bonita com todo mundo. Isso ajuda a gente a vir mais feliz para o trabalho, né? É verdade. E isso gera produtividade, porque a pessoa que vai trabalhar feliz, ela produz muito mais, né? Sim, tem pesquisas que mostram pra gente que um trabalhador feliz rende 3 vezes mais, ele vende 3 vezes mais, ele inova 3 vezes mais, porque quando você está relaxada, você está segura, inclusive para errar, você pode trazer muito mais daquilo que você tem de melhor, né? Você arrisca e, como a Raquel estava falando aqui pra gente, a gente tem muitas coisas muito boas e preciosas dentro da gente. Quando a gente está seguro e a gente pode florescer isso, o trabalho, as pessoas em volta da gente só ganham. E como que surgiu essa jornada empreendedora? De onde que você teve o clique, né, na sua formação, para poder trabalhar com isso nesse desenvolvimento pessoal? Eu fiz faculdade de propaganda e marketing, sempre sonhei em trabalhar em multinacional de bens de consumo. E realizei esse sonho. Então, eu trabalhei em grandes indústrias, nas maiores multinacionais de bens de consumo aqui do Brasil. E eu percebi, globais, né, mas aqui no Brasil, e eu percebia que quando dava 3 anos em cada empresa, eu já começava a querer mudar de trabalho, já começava a sentir um vazio. E o meu sonho, eu achava que era ser diretora de marketing. E eu lembro que eu pensava, comecei a caminhar para isso, eu pensava, nossa, mas esse sonho está parecendo tão pequeno, será que é esse o sonho? E aí, a última empresa que eu trabalhei, eu gostava muito, era tudo perfeito. Eu gostava dos meus chefes, se eu ficasse, eu seria promovida. E eu percebi que eu tinha tudo o que, teoricamente, a gente deseja quando a gente está ali projetando a felicidade fora. E mesmo assim, eu estava com esse vazio me incomodando. E aí, eu pedi demissão e fui morar numa ecovila na Bahia. Entrei num processo de autoconhecimento muito profundo. E depois abri um centro de luz no Rio de Janeiro, que é um lugar onde você recebe cursos, vivências e palestras relacionados à espiritualidade, mas sem uma linha específica, né? Relacionados ao desenvolvimento pessoal. E aí eu fui percebendo que tem os dois pontos. Tem as pessoas que só pensam em trabalho, dinheiro, no que falta, na escassez. Mas também tem um lado das pessoas que estão pensando tanto no seu desenvolvimento pessoal, na sua espiritualidade, mas que não conseguem trazer para a matéria. Porque o que importa é quanto que você está conseguindo viver mais feliz agora, né? Na vida prática. E aí eu fui me aprofundando nos estudos de psicologia positiva, ciência da felicidade, para entender como que a gente consegue trazer esse meio do caminho, trazer mais sentido para a vida, mais felicidade, mais contentamento e no dia a dia, né? Não esperando o dia que tiver o cenário perfeito, o dia que eu curar aquela minha ferida daquele relacionamento, agora, com o que eu tenho agora, como que eu consigo ser mais feliz. Que legal! E aí você começou a trabalhar na prática, atendendo tanto empresas em grupo e as pessoas individualmente, mas focando sempre que a pessoa esteja bem no trabalho. Também, E como eu tive esses quase 10 anos de carreira corporativa,
a grande maioria dos meus clientes são pessoas desse universo. Então, eu comecei atendendo individualmente para processos individuais de autoconhecimento, de leitura de aura, que é um atendimento que eu faço, e fui percebendo as dores em comum, fui percebendo que o ambiente de trabalho, atualmente, né, o ambiente tradicional, é muito doente, está muito doente. Então, a pessoa fazia tudo para se melhorar e se curar ali no dia a dia, mas ela chegava no trabalho, ela sofria assédio ou, né, autoestima lá embaixo, várias variantes que influenciam muito a gente. Tem um estudo também que mostra que o poder do trabalho de gerar más sensações com a vida é muito maior do que de gerar boas. Então, assim, às vezes uma coisa ruim que acontece aqui já contamina, se você não estiver fortalecida, já contamina o seu dia a dia. Então, como que a gente consegue melhorar esse ambiente de trabalho? Porque não é sobre autoritarismo, não é sobre você ter medo de trabalhar, medo de perder o seu trabalho e aí eu vou trabalhar melhor. Não, é o oposto, né? Como que você se sente confiante para você dar o seu melhor. E como que funciona esse trabalho? Essa é uma mentoria? Você, além das palestras e tudo mais, coloca em prática, faz trabalhos? Para que eu estou pensando, como que a gente pode fazer isso para nós mesmos? Como que é esse atendimento seu? Quando eu falo de pessoas físicas, então, né, o pessoal, eu faço a leitura de aura, que é um atendimento que eu consigo enxergar a sua essência, os seus valores, como que você se sente atualmente sobre a sua vida, a sua visão em relação à vida, né? Porque você tem uma essência, né? Você nasceu ali, você é a Vanessa, mas a sua essência foi sendo influenciada por tudo que você viveu até hoje, os meios em que você esteve, a sua família. Não tem nada de errado com isso, mas o problema é que em algum momento isso fica muito confundido e misturado. Quem eu sou, com quem eu acho que eu tenho que ser, com quem eu acho que... Com quem eles querem que eu seja. Com quem eles querem que eu seja. E aí eu tenho também um outro processo de aprofundamento, que é o Trilha de Ser, que é um aprofundamento de 6 semanas, em que a gente realmente entende quais são os seus valores, as suas forças de caráter, que é aquilo que você faz bem e gera ótimos resultados. E aí você consegue ter clareza do que te representa e do valor de ser quem você é. Isso na pessoa física. E aí, para a empresa, eu tenho vários trabalhos, mas eu vou dizer que assim, o que mais me encanta é o desenvolvimento da liderança engajadora, né? Então, como que eu posso ser um líder que de fato está engajando os meus colaboradores? Porque engajar não é só motivar pelo medo, mas é que eu realmente enxergue o valor do meu trabalho e queira fazer o melhor que eu posso. E aí tá, em desenvolver as forças de caráter, né? Como eu enxergo o que eu tenho de melhor, que isso funciona para o meu trabalho, que o meu trabalho está precisando disso, né? E aí, como que eu consigo construir uma comunicação não violenta, que a gente chama, que é uma comunicação efetiva, que fortalece os vínculos, mas que também diz o que precisa ser dito, que constrói o que precisa ser construído. Como que eu posso me prevenir do burnout? Porque eu vejo que a gente vive um movimento de muita terceirização da culpa e da responsabilidade pelo nosso bem-estar. Então, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu empregador, a culpa é do meu marido, dos meus filhos. Ok, cada um realmente tem que estar consciente do que gera no entorno. Mas eu tenho a minha autorresponsabilidade, eu tenho força e poder para usar a minha autorresponsabilidade ao meu favor. Nossa, gente, vou levar ela para casa. Eu já quero fazer todos esses cursos e todas as mentorias para a gente se entender melhor. Agora, por fim, como que você, a empreendedora, se faz para manter sempre bem lidando com o problema dos outros? Em primeiro lugar, sabendo que eu não vou me manter sempre bem. Eu acho que tem esse lugar de também me acolher e conseguir enxergar o que eu estou precisando para me reabastecer. Porque até a lógica de esgotamento mental e do bem-estar a gente tem as demandas da vida, mas a gente tem os recursos. Aquilo que alimenta o meu recurso, né? Aquilo que me fortalece. E tem as demandas, tem as situações que me sugam mais, que demandam mais de mim. Então, como que eu posso aumentar os meus recursos? Então, algumas das coisas que eu faço, por exemplo, cuidar bem dos meus vínculos, viver esses vínculos. A gente fala, eu tenho aquela amiga que eu fico 10 anos sem falar, mas nada muda. Mas por que você fica 10 anos sem falar? Por que você não usa esse vínculo? Por que você não vive essa amizade? Então, eu realmente olho para os meus momentos de prazer, como que eu consigo fortalecer eles, como que eu consigo fortalecer a minha rotina, como a Raquel estava falando, né? Para que ela me empodere, para que eu tenha força e clareza
para continuar caminhando em direção aos meus sonhos. Tem algumas práticas de exercício físico, meditação, tem alguns caminhozinhos que a gente consegue seguir para ir fortalecendo a gente. Mas, em primeiro lugar, é entender que não existe uma felicidade garantida e permanente. A gente é um ser natural, né? Você vê um alimento orgânico, ele tem variações. A gente é orgânico, a gente é natural, então a gente não é muito cruel com a gente esperar que a gente seja aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? Como é que chama? Dos influenciadores, né? Todo mundo tem suas dores e suas delícias. Tem que se permitir, né? Adorei, gente. Muito bacana, né? Vocês viram o Instagram para conhecer mais o trabalho da Priscila? Fala pra gente. Sou Priscila Lee. Muito bacana, adorei, Priscila, parabéns. Obrigada, pelo seu trabalho, pela sua visão empreendedora em poder também ajudar as pessoas com o seu trabalho. Incrível, adorei, obrigada, viu? Muito bem, e vocês sabem, né, no nosso quadro Mulheres Empreendedoras, e que é incrível, a gente sempre traz histórias incríveis, a gente chegou a mais um fim do nosso quadro Mulheres Empreendedoras, esse espaço que ele é dedicado a dar visibilidade às mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. Inclusive, gente, o Sicoob Aracop acredita no empreendedorismo feminino e investe em soluções financeiras para impulsionar essas jornadas. Nós estamos ao lado de mulheres empreendedoras, apoiando cada passo rumo ao crescimento e queremos também contar a sua história, viu? O Sicoob e nós aqui do Band Mulher estamos selecionando cooperadas empreendedoras para vir aqui compartilhar com a gente a sua trajetória inspiradora. Essa é uma oportunidade para você também divulgar o seu negócio, fortalecer a sua marca e, assim como a Priscila, motivar outras mulheres a seguirem seus sonhos, viu? Já se inscreveu? Não acredito, não perde essa chance não. Você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui ou também acessar na bio do Instagram do Sicoob Aracop, tem o link lá. E aí você faz parte dessa iniciativa, combinado? Junte-se a essa rede de mulheres empreendedoras e mostre o seu poder empreendedor com o Sicoob Aracop. Semana que vem temos mais uma mulher empreendedora por aqui. Intervalo rapidinho. Na volta a gente segue conversando aqui com a Raquel. Nós vamos continuar falando sobre o crescimento pessoal, profissional e ela vai trazer muitas dicas e um trabalho. Ela vai fazer até um trabalho aqui junto com vocês. Então não sai daí não. Bernardão, 50 anos. Tá sabendo não? São R$500 mil em vale compras e 5 carros. Você não pode perder. Pizza Resende 400 gramas sabores 9,98. Compre 2 unidades e pague mais 1 centavo e leve um Guaraná Antártica 2 litros. Costelinha suína congelada sadia 15,99 o quilo. Refrigerante mineiro sabores 2 litros 5,48. Cerveja Mistel por malte 350 ml 3,39. Compre 12 e pague 2,89 a unidade. Desodorante Rexona Aero 150 ml 9,99. Batata palito congelada Bem Brasil mais batata 2 quilos 19,99. Bernardão, 50 anos. Rumo ao 100. No Marte Minas a gente economiza. Aqui tem qualidade, preço baixo todo dia. Papel higiênico com 40, R$ 42,90. Arroz 5 quilos, R$ 16,80. Açúcar cristal 5 quilos, R$ 14,80. Asa de frango congelada quilo, R$ 9,98. Picanha bovina congelada peça quilo, R$ 46,90. Cerveja Petra puro malte 550 ml, R$ 3,88. Trem bom mesmo é economizar comprando no Marte Minas. Beba com moderação. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização, Band Triângulo e Band FM.
Na RC, o cenário é de descontos incríveis. Piso prêmio retificado acetinado, R$ 28,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Não perca a oportunidade de garantir preços incríveis. RC. Band Mulher já está de volta e eu quero te chamar a atenção. A gente vem falando aí há muitos dias desse assunto, porque tá fazendo frio, o inverno vem com tudo e muita gente não tem nenhum agasalho para se proteger. Pois é, e você pode mudar essa realidade, ainda dá tempo. Gente, hoje é o último dia da campanha do agasalho, mas dá tempo ainda para você ajudar a fazer a sua parte. Como? Doando agasalho, aquele agasalho que está lá deixado de ladinho, mas está bem conservado, um cobertor que está guardado, roupas de frio em geral. É hora de exercer a solidariedade e aquecer o inverno de quem mais precisa. Junta tudo e leve até a um dos pontos de doação, de arrecadação, que vocês já sabem quais são. Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio. Doe calor. Espalhe amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Viu só? Já aproveita, traz a sua doação aqui na recepção da Band, já entra, fala um oi com a turma aí. Legal, né? Gente, vamos voltar com o nosso bate-papo. Aqui no início do programa, a gente recebeu a Raquel Couto, que é mentora especialista no desenvolvimento humano, e ela desenvolveu um método que é o efeito 1%. E hoje ela está dando dicas sobre como a gente pode dar pequenos passos para grandes transformações. Raquel, a gente estava num papo legal, né? E eu gostaria de retomar, porque eu achei essa frase muito impactante, né? Pequenos passos, grandes transformações. Quando você vê, parece que não tem... Fala, gente, mas como que eu vou dar pequeno passo para ter um grande resultado? E é mais possível dessa forma, não é verdade? Sim, a constância e a consistência, né? Diária. Fazer aquilo que precisa fazer, você querendo ou não. Tem uma frase que ela é muito provocativa, Vanessa, que diz o seguinte... a criança faz aquilo que ela quer, o adulto faz o que precisa ser feito. É, verdade, com certeza, né? E aí a gente sente meio que na obrigação de fazer e às vezes a gente não pensa nem no que está fazendo, fica no automático, né? Sim, é fazer com consciência, né? Trazer ali a consciência diária, estabelecendo qual que é a sua meta do dia, inclusive. O que você quer atingir nesse dia? Então, tenha clareza ao acordar o que você precisa fazer. Então, às vezes as pessoas, igual você mesmo disse, entra muito no automático. Já acorda, mal para pensar, já pega celular, que hoje é um mal do século para mim, já pega o celular, mal dá um bom dia para quem está do lado. Então, assim, antes até de pegar o celular, acordou, reflita o que você quer do dia, o que você quer atingir no seu dia de hoje. Até mesmo para você ter clareza de quais são as ações que você precisa ter para chegar e completar esse dia com sucesso. No início da nossa conversa, a gente deixou uma reflexão para vocês que estavam em casa, do primeiro passo a ser dado, que é essa questão de se conhecer, entender quais são os seus objetivos. E interessante, Raquel, não só a longo prazo, como você acabou de falar, o objetivo do dia. Sim. Começar por aí, isso já é um pequeno passo? Já é um pequeno passo. Agora, vamos lá. Para eu saber esse objetivo do dia com clareza, eu preciso saber onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5. Porque senão, como que eu vou definir? Senão fica muito naquele deixa a vida me levar, o que estiver aparecendo, eu vou fazendo. E quando vê, você não concretizou nada. Então, assim,
Você sabe exatamente onde você quer estar daqui a 5 anos? Você consegue se visualizar em 2030? Você consegue se visualizar daqui a 3, daqui a 1 ano? Por quê? Aí é aquele planejamento reverso. Até mesmo para eu saber o que eu quero no meu dia de hoje, né? É verdade. Nós estamos mostrando aí o lançamento do seu livro, né? Que está fresquinho. E aí, eu queria até que você me falasse... São 6 passos. A gente não poderia ficar o programa todo falando, mas de forma resumida, quais são esses 6 passos para começar esse desenvolvimento, diríamos assim? Esse primeiro passo, ele entra muito na história, né? Então, você reconhecer a sua própria história, juntando para onde você quer ir. Certo. Então, qual o objetivo que você tem nessa sua caminhada. Aí, nós passamos por um passo que é o que? A afirmação. Aí entra a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, por onde estamos e os resultados que nós estamos colhendo hoje. Toda escolha é uma consequência. Então, eu preciso me tornar responsável pela minha história, tendo sido boa, ruim, com erros, acertos, ela é minha. E eu me aproprio dela. Não pôr a culpa nos outros, né? Igual a gente falou agora há pouco, né? Parar de apontar o dedo. É verdade. E eu entro com os aprendizados. Com tudo isso, quais são os aprendizados que eu quero trazer para a prática? Para o meu dia a dia. Nisso eu entro em ação. Eu preciso agir, eu preciso executar esse 1%. Eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. O apoio é outro ponto muito importante. Parar de aquela coisa, eu não posso pedir ajuda. Se você precisa, peça ajuda. Se você precisa, está passando por um momento difícil, procure um profissional que seja capacitado para te apoiar nessa trajetória. E aí a gente vem com os ajustes, que é o quê? Não quer dizer que eu fiz um planejamento que ele é eterno. Eu posso ajustar, porque às vezes vai acontecer algo ali, um imprevisto, e eu preciso de ajustes. Então essa resiliência, essa flexibilidade de fazer os ajustes e voltar de novo, trazendo a sua história, é como se fosse um ciclo mesmo, Vanessa. A gente está na reta final, acho que falta menos de 2 minutos para o nosso bate-papo acabar. Vamos fazer um treinamento, algo que você possa dar uma dica para o pessoal, para mim e para quem está em casa? Sim. Vamos falar então de presente, passado e futuro. Certo. Tá? Pensa que presente, passado e futuro 100%. Rapidamente, até quem está nos escutando, né? Quando eu falar do seu dia, quanto que você gasta pensando no seu passado de 0 a 100, o primeiro número que vem à sua mente? Muito. Vamos pôr mais de 50%, 60%. Porque eu penso muito no que eu fiz ontem, como que foi, fico avaliando. 60%. Quanto que você pensa de 0 a 100 durante o seu dia no seu futuro? Uns 30, né? Que aí eu já fico planejando. Ok. Então, 60% com 30%, 10% por presente. Somente. Você tem 10% para executar o que você precisa executar. Ou seja, praticamente nada. Então, o que acontece? O passado serve para 2 coisas. Para nos ensinar o que deu certo e a gente quer repetir, e o que não deu certo, a gente quer mudar, aprender. Só para isso. O Dr. Michael Hall fala que a gente deve gastar com o nosso passado 8% do nosso tempo. Minha nossa, eu estou gastando 60%. O futuro serve somente para nos dizer para onde queremos ir, que é essa questão da visualização dos 5 anos, dos 3 anos, do 1 ano. Então, o Dr. Michael Hall fala que 11% do nosso tempo é só mesmo para dar o direcionamento. O restante é agora, é execução. Muito bacana, adorei te conhecer, um prazerzaço, obrigada. Vocês viram o livro aí, vocês podem correr atrás e já ler, fazer tudo lá, tem todo o passo a passo, né, os testes. Muito obrigada. Bora viver o agora, gente, tem que viver o agora. Vou repensar nos meus percentuais, viu, Raquel? Muito obrigada, adorei. Efeito 1% para transformar a sua vida. Gratidão, muito obrigada mesmo por trazer tudo isso para quem está nos assistindo. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que está em casa aí nos acompanhando nesse programa incrível. Já acabou, já acabou. Mas amanhã tem mais, amanhã já é sexta, minha nossa. E eu tô te esperando aqui, tem música, vamos falar de férias, colônia de férias, no clima já das férias, tá? Beijo, te vejo amanhã, tchau, tchau.